Então agora é a hora de você pegar o seu papel e caneta. Pegue o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre como você se coloca em primeiro lugar. E como que você vai dominar a culpa que vai surgir, se é que ela já não está aí com você. A culpa de se colocar como prioridade. Porque tem muitas pessoas que falam assim para mim, ô gata, eu até gostaria de me colocar como prioridade da minha própria vida, mas eu me sinto culpada quando eu faço isso. Eu me sinto culpada quando eu olho para mim e não olho para os outros. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui se você se identifica com isso. E a gente vai entender primeiro esse padrão que existe na sua vida de não se colocar em primeiro lugar. Bom dia, Gabi. Bom dia, Elisângela. Sejam bem-vindas. Estamos falando aqui hoje no Mentalidade Ô Gata sobre como se colocar em primeiro lugar. É muito importante que você entenda que a sua vida só muda quando você coloca foco nessa mudança. Escreva aqui a palavra foco. Foco. O que você foca, expande. O que você foca, expande. Então, se você, por exemplo, foca em escassez, provavelmente essa escassez ela vai expandir. Se você foca em abundância, provavelmente a abundância ela vai expandir. O que você foca, expande. O que você foca, cresce. O que você foca faz com que você possa vencer. Faz com que você possa passar pelos obstáculos. Faz sentido isso para você? Então, se hoje você vive, obrigado, ó, isso aí, foco, escreva, eu vou pedir sempre para você escrever, para você fixar melhor aqui o que a gente está falando. Tudo bem? Então, quando você não coloca foco em você mesma, quando você não coloca foco na sua própria mudança de vida, obviamente que essa mudança de vida vai demorar muito mais, se é que ela vai acontecer. Se é que ela vai acontecer. Então, quando o meu foco é apenas para o outro, é o outro que está expandindo. Eu estou colocando toda a minha energia, todo o meu conhecimento, toda a minha vida, muitas vezes, nessa direção. E dessa maneira você não vai mudar a sua vida. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Fabiane, Hélio, Israelita, Alcilene também por aqui. Bom dia, Camila Alcântara, Marta Arruda, bom dia. Sejam bem-vindas. A gente está falando como se colocar em primeiro lugar. Como se colocar em prioridade. E aí você provavelmente, a sua mente já produziu um pensamento. Eu leio pensamentos, mentira, não leio não. Mas a experiência me garante, digamos, um nível de acerto maior. Eu tenho certeza que a sua mente produziu o seguinte pensamento. Como, gata, eu vou me priorizar se a minha vida é uma bagunça? Como que eu vou me priorizar se ninguém me ajuda? Como eu vou me priorizar se o tempo todo eu tenho que cuidar de tudo e de todo mundo? Por um acaso, alguém aqui se identifica com isso? Um pensamento desse tipo aí pulou na sua mente? Porque essas são as suas circunstâncias. Tudo bem? Essas são as suas circunstâncias. E a gente precisa entender que as circunstâncias, elas estarão no seu caminho. A Israelita, bem isso, acertei na mosca, né? A Luzinete, eu acertei na mosca. Eu sou um grande leitor de mentes. Brincadeira, não tem nenhum superpoder, é experiência. A Gabi, boa Gabi, eu tinha esses pensamentos antes da blindagem. Legal, excelente. Entenda que esse tipo de pensamento é o que alimenta o seu padrão de servir. Escreva aqui, padrão de servir. Ô gata, mas qual é o problema de servir o outro? Nenhum. Desde que isso não se torne uma obrigação. Desde que isso não tire o seu foco para o seu próprio desenvolvimento. Desde que isso não faça você ter que dizer sim para os outros quando você queria dizer não. Tá fazendo sentido isso para você? Eu quero que você entenda que para você se colocar em primeiro lugar, esse padrão de servir, ele precisa ser alterado. Ah, o gato, então quer dizer que agora eu não vou servir ninguém, eu vou ser uma pessoa egoísta? Porque, ó, já vou te adiantar aqui.
Quando você quebrar esse padrão, as pessoas vão te chamar de egoísta. Nossa, a Jaque era tão prestativa. A Jaque sempre fazia tudo o que a gente pedia e agora ela diz não. Como ela se tornou egoísta? Não. A Jaque não se tornou egoísta. A Jaque agora, ela tem prioridades. E ela se colocou como prioridade. O grande problema é que a gente vai levando a vida sem nos colocar como algo importante da própria vida. A gente não se coloca na agenda. Você talvez tenha uma agenda de trabalho. Eu tenho uma agenda que eu uso bastante, porque senão eu não vou dar conta, eu vou, obviamente, me enrolar todo. Mas na minha agenda, antes, lá atrás, não tinha aquilo que era realmente importante para mim. E o que é algo importante? Presta muito atenção. Tudo aquilo que faz você crescer. Isso é o importante. Isso é aquilo que te faz bem. Então, se eu não me coloco na agenda, você acha que alguém vai te colocar na agenda delas? Não vai. Ainda mais se você tem já esse padrão de servir. Alguém identifica esse padrão de servir o outro? Coloca eu aqui, só para eu saber com quem que eu estou falando aqui. Esse padrão de servir tira totalmente a sua energia. O maior erro que acontece quando alguém, por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico, que eu pego nas mentorias que eu dou, na blindagem emocional, na própria hipnoterapia. Bom dia, Isabela, bom dia, Irene, sejam bem-vindas, o Marco Antônio também por aqui, bom dia. Fiquem aqui comigo, bom dia, Vivi também por aqui, a gente está falando sobre como se colocar como prioridade. Bom dia, Ana Tércia. Olha só, a Beth, a Marta, a Jaqueline, o Hélio, a Israelita, a Jaque, todo mundo está se identificando. A Gabi, eu não sabia dizer não, a Jaqueline também, a Alcilene, horrível. A Suzana, essa era eu. Entenda que o maior erro que existe, por exemplo, quando você resolve cuidar da sua saúde. Aí você fala assim, nossa, eu vou agora à academia, por exemplo. Eu vou na academia. Eu vou me priorizar. Isso dura normalmente 1 a 2 semanas. Sabe por quê? Porque normalmente você vai para esse local cansado, sem energia. As pessoas acham que elas se deixam por último, elas fazem tudo primeiro para os outros e elas se deixam por último. E a gente precisa entender uma coisa, presta atenção. Nós dependemos da energia que nós temos. A energia, escreva aqui, energia vital. Energia vital. Essa energia vital é que é responsável para você fazer tudo na vida. Por exemplo, para você me escutar aqui, você precisa de energia vital. Por quê? Cada pensamento que entra aí na sua mente é um gasto de energia. Cada escolha, por exemplo, da roupa que você vai usar hoje é um gasto de energia. O que eu vou comer é um gasto de energia. Só que quando você está gastando energia muito além do normal, muito além do necessário, uma hora você fica sem energia. E sem essa energia vital, você acaba o quê? Não realizando nada. E aí, claro, quando você vai realizar para você, por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira. Então eu começo a estudar sobre uma outra carreira, eu preciso, estudar para um concurso público. Aí você vai estudar, você acordou, 5 horas da manhã para dar conta da casa, cuidar dos filhos, para depois sair para trabalhar, depois voltar para casa, fazer o jantar, cuidar dos filhos. Aí você vai estudar e aí você acha que você está se priorizando. Esse estudo não dura 10 minutos. Que aí você dorme. Você está tão cansada que você dorme. Ou você vai o quê? Procrastinar. Você vai adiar. Eu estou tão cansada, hoje eu vou assistir um Netflix. Aí você vai lá pro Netflix, assiste o Netflix e perdeu mais um dia. Alguém aqui se identifica com esse ciclo? Esse ciclo é muito comum. Por quê? Porque você não está gerenciando o seu tempo da maneira correta, e esse gerenciamento começa pelo quê? Por você se priorizar, por você se colocar em primeiro lugar. Ô gata, falar é fácil. Isso tudo que você está falando é teoria,
É fácil, eu entendo, mas isso não é a realidade, não é a realidade que eu vivo. Ó, mais um pensamento intrusivo que deve estar aí na sua mente. Sim, falar é fácil, mas não fazer nada é mais fácil ainda. Faz sentido? Falar é fácil, mas não fazer nada, não agir para mudar essa situação é muito mais fácil. E aqui você precisa ser adulto, para entender o quanto essa vida de servir, do padrão de só servir e não se priorizar, está custando para você. Está custando, por exemplo, a sua saúde. Porque você não tem tempo de fazer exercício físico, você não tem tempo de ter uma alimentação adequada. Isso tem um custo, ou você acha que não? Ou você acha que a vida não vai trazer a conta de tanto junk food que você come, de tanto refrigerante que você toma? Você acha que a vida não vai trazer essa conta para você? Lógico que vai. Lógico que vai. Ai, Ogata, mas é tão gostoso. É gostoso, mas eu não sou nutricionista. Mas você sabe que não faz bem, certo? E aí você não resiste àquela pizza super gordurosa, porque você merece, porque você acha que você merece, porque você está cansada. E isso vem do quê? De uma rotina desorganizada. Escreva aqui, rotina desorganizada. Você começa a mudar a sua vida quando você organiza a sua rotina e você se coloca nessa rotina como prioridade. Não tem como você ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. E aí, como eu disse, você pode estar pensando, Gata, mas é difícil fazer isso. Você não sabe como é a minha vida. Alguém aqui se identifica com esse pensamento? Ah, é difícil, Gata. Você não sabe como que é aqui em casa? Sim, eu sei. E aqui você precisa entender uma coisa. Você vai precisar ter uma blindagem. Você vai precisar ter o quê? Uma espécie de proteção para garantir essa priorização. Para você enfrentar a reação das pessoas. Porque, como eu disse, as pessoas infelizmente não vão te apoiar. As pessoas não vão falar o seguinte: nossa, Hélio, parabéns pela sua decisão de se priorizar. Parabéns por você agora olhar só para você e não olhar para a gente. Parabéns, vai firme, a gente está te apoiando. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Ninguém vai fazer isso. Então você precisa estar preparada, presta atenção, para lidar com essa situação. Esse é um obstáculo que você vai ter. É inegável. Ô Gata, como é que você sabe disso? Porque eu vivi isso. Quando eu decidi mudar a minha vida e me colocar como prioridade, porque eu tinha esse padrão de servir o outro, eu desagradei muitas pessoas. E desagradei muitas pessoas próximas. Pessoas muito próximas. Pessoas que, claro, são da família. Amigos muito próximos. Que começaram a falar: nossa, você está esquisito, você não era assim. Nossa, como você está estranho. O que está acontecendo? As pessoas não estão preparadas para a sua mudança de vida. Então, preste atenção. Se você não tiver, escreva aqui, blindagem emocional, boa, Carmen. Priorizar não é egoísmo. Não é. Mas as pessoas vão dizer isso para você, Carmen. As pessoas vão dizer isso. Olha lá, o Hélio está vivendo isso. As pessoas vão dizer isso. Você é egoísta. Agora, é inegável que quando alguém próximo a você, vamos dar um exemplo aqui, a sua mãe diz isso para você, o seu pai diz isso para você, o seu marido diz isso para você, os seus filhos dizem isso para você, você sente. É inegável. Você sente. Ah, não, eu nem ligo mais. Isso, talvez num primeiro momento, mas ao longo do tempo isso não se sustenta. Tudo bem? Isso não se sustenta. Por quê? Porque isso tem a ver com o nosso instinto de, escreva aqui, sobrevivência. Tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. A gente precisa entender isso.
presta atenção. Para nossa mente, tudo se trata de sobrevivência. Antes de ser feliz, a sua mente quer que você sobreviva. E estar em grupo, ser querido por um grupo, é um conforto para essa mente que está buscando sobrevivência. Porque lá atrás, quando o Homo sapiens andava sozinho, ele morria. Os predadores eram maiores, mais fortes e Baubau, nosso ancestral. Nós chegamos até aqui por quê? Porque os nossos ancestrais lá atrás entenderam essa mensagem de andar em grupo é seguro, andar sozinho é perigoso. Por isso, boa, Jaque, é a coragem do dia. Não tenha medo de dizer não. Quem tem luz própria jamais ficará na escuridão. Mas às vezes é difícil a gente entender a nossa luz própria. Por quê? Por conta desse padrão de servir, que eu vou entrar nele daqui a pouquinho. Mas eu quero que você entenda que você vai precisar ter essa blindagem emocional, que é o domínio dos seus medos. O medo, por exemplo, imaginário de ficar sozinho e não sobreviver. Esse medo, ele não é real. Esse é um medo imaginário. Eu tenho certeza que você, se você, digamos, se desconectar de algumas pessoas, você não vai morrer. Vai ser desconfortável, mas você não vai morrer. Tudo bem? Mas para a sua mente, essa é uma verdade. Você não pode ficar sozinho. Então, ter o domínio dos medos, dos pensamentos e das emoções é o que garante você o quê? Manter e sustentar um novo padrão de se priorizar. É quando você vai chegar para as pessoas e falar o seguinte: olha, agora não. Eu posso até fazer isso para você, mas não agora. Puxa, mas eu preciso agora, isso é urgente para mim. Não. Agora eu tenho, por exemplo, que fazer o meu exercício físico. É importante para mim. É importante eu estar aqui assistindo o Mentalidade. Eu preciso me priorizar, eu preciso estudar. Dizer não é libertador, escreva isso. Dizer não é libertador. Mas é um não, presta atenção, porque as pessoas às vezes confundem. Eu vou começar a falar não para todo mundo, só que ela não está forte emocionalmente o suficiente para sustentar isso. Ela começa a falar não, 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 mas ela não sustenta. E aí o que acontece? Ela se frustra. Ela se frustra. Falar não com convicção só através de blindagem emocional. Quando você fala o não sem culpa. E eu tenho sempre um parâmetro para isso. Um parâmetro. A hora que você está preparado para falar um não sem culpa. É quando você olha, por exemplo, nos olhos das pessoas que você ama, você diz não, e você olha e você percebe o ar ou de reprovação ou de descontentamento dessas pessoas, e assim mesmo você mantém a sua posição. Imagine você falando não para os teus filhos e eles olhando para você de uma maneira talvez triste, com raiva, mas você sustentando isso em paz, porque você sabe que isso é libertador. Quando isso acontece, aí sim você tem blindagem emocional. Aí sim você consegue dizer não, e aí sim você consegue colocar foco no seu desenvolvimento. Aí sim você consegue colocar foco na sua construção em direção à vida de coragem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Agora, Gata, como eu lido com a culpa? Porque eu vou me sentir culpada disso. E vamos falar disso agora. Bom dia, Flá, seja bem-vinda. Simone, dizer não é libertador, exato. A Gabi, o não sem culpa é realmente libertador. É libertador. E tem uma outra frase que eu quero que você coloque aqui. Que é uma frase que eu criei e eu uso muito, que eu gosto muito. Não é uma frase completa. Não é uma frase completa. Não precisa de justificativa.
Quando você justifica, é porque você se sente culpado. É quando você está se sentindo culpada daquela decisão, daquele não. Não é uma frase completa. Você pode fazer isso para mim? Não. Só que a gente quer justificar por quê? Porque a gente quer ficar bem na foto. A gente quer pertencer. Então a gente tenta justificar, olha, não dá para fazer, sabe por quê? Porque isso não é uma frase completa. Se você pegar, eu não sei se a Luzinete está aqui ainda, a Luzinete mora na Bélgica. Os europeus, assim como os americanos, por exemplo, se você conversar com um europeu, se você conversar com um americano, você vai perceber que não tem justificativas, eles não ficam justificando. Não é não. Não tem muita explicação. É que nós, latinos, nós temos essa necessidade, muitas vezes, de entender por que a pessoa não vai fazer isso para mim. Não vou. Isso às vezes choca, né? Como assim? Fiz um convite para a pessoa e a pessoa diz, não, obrigado. E aí você, nossa, mas ela nem justificou porque aí a gente acredita que essa pessoa é antipática, que essa pessoa não gosta da gente. Não, para ela tá tudo bem, ela não quer ir ou ela não quer fazer tal coisa. Então, a gente precisa entender que essa culpa que é gerada muitas vezes, ela paralisa. Ela paralisa. Agora, o que eu quero que você entenda, o padrão de servir, presta atenção, teoricamente ele não nasceu com você. Teoricamente você não nasceu com esse padrão de servir. Esse padrão de servir é a consequência de uma, escreva aqui, ferida emocional. De uma ferida emocional que ocorreu provavelmente entre a sua gestação e os primeiros 7 anos de vida, a primeira infância. É nesse período que provavelmente essa ferida emocional foi criada e a minha mente, presta atenção, para garantir a minha sobrevivência, ela cria um personagem. E existe melhor personagem para sobreviver, para estar num grupo, do que alguém que serve, do que alguém que faz tudo pelos outros? Não há. Não há. Qual seria a ferida, então, Ogata, que eu tenho e que faz com que eu tenha esse padrão? Obviamente depende da sua história, né? Cada um aqui tem a sua história. Mas pela minha experiência como hipnoterapeuta, eu diria que são 2 as principais feridas. Para quem esteve na aula secreta que eu fiz em dezembro, falando exatamente de feridas emocionais, quem estava lá na aula secreta? Diz aqui, eu quero saber. Quem estava na aula secreta de dezembro que eu fiz no dia 16 de dezembro, uma aula muito legal falando exatamente de feridas emocionais. Para quem estava lá, eu falei uma coisa importante, que você pode ter mais de uma ferida. A Jaqueline estava, muito bom. Você pode ter mais de uma ferida. O Daniel também estava lá, muito legal. Você pode ter mais de uma ferida, mas existe sempre uma ferida de origem, ok? A primeira, aquela que desencadeou outras também. E normalmente, dentro desse padrão de servir, existem 2 feridas que são, digamos, as mais comuns para esse padrão. Escreva aqui, abandono e rejeição. Abandono e rejeição. Ô Gata, mas a minha ferida é da humilhação e eu tenho esse padrão. Sim, pode ter acontecido. Porém, a mais comum, as mais comuns para esse padrão, dentro da minha experiência como hipnoterapeuta, é ferida do abandono e ferida da rejeição. Vou passar aqui rapidamente, para quem não esteve, existem 5 feridas emocionais. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas são as 5 feridas emocionais. Como eu disse, você pode ter as 5, infelizmente, você pode ter 2, mas existe sempre uma de origem. A primeira, a principal, é aquela que
acaba de uma certa maneira até ajudando na criação das demais. Tudo bem? Então vamos imaginar, vamos se colocar agora, tente se imaginar você bebê, lá na barriga da mamãe. Imagina você lá na barriga da mamãe. E a mamãe, e aí eu sempre digo, tem que entender o contexto da mãe, tem que compreender, sem julgar essa mãe. Imagine que você foi rejeitada pela mãe. Porque a mãe estava vivendo os problemas dela, ela não tinha lá um bom relacionamento com seu pai, enfim, ela te rejeitou. Você, bebê, ali estava vivendo já todas as emoções da mãe. Porque essa fusão emocional, ela se estende até o 7º ano de vida. Então, até os 7 anos de idade, você e a sua mãe estavam ligadas emocionalmente. Então, a mamãe sentia raiva, você estava absorvendo essa raiva. E a partir disso, a sua mente cria interpretações. Lembra que tudo para sua mente é sobrevivência. Ela está criando interpretações para garantir a sua sobrevivência. Agora imagine o seguinte, presta atenção. Você estava lá, se sentindo rejeitada, sentindo essa desconexão emocional com a mãe. Você provavelmente teve medo. Você provavelmente se sentiu mal. Você ficou com medo de não sobreviver. A tua mente cria uma interpretação disso e a partir daí você passa a ter um comportamento. E aí você nasce, por exemplo, como o filho bonzinho, aquele que faz tudo, aquele que vai servir os outros. Alguém se identifica com isso? Isso se dá a mesma coisa para a ferida do abandono. Na ferida do abandono, você nasceu e a sua mãe emocionalmente ela não estava presente com você, ela te abandona emocionalmente. Porque pior do que o abandono físico é esse abandono emocional. É esse abandono emocional que acontece muito por conta das circunstâncias da vida da mãe. A mãe está vivendo uma série de problemas, uma série de desafios e ela se desconecta emocionalmente de você. Só que você era uma criança e sozinha você não conseguiria sobreviver. E aí a sua mente cria esse personagem. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E a partir daí, a sua mente percebe que dá certo quando você obedece. Quando você é uma menina obediente, um menino obediente, que você faz tudo para a mamãe, faz tudo para a família, todo mundo, digamos, te recompensa, te mantendo no grupo, criado o padrão. A sua mente já identificou, esse padrão deu certo, então vamos manter esse padrão ao longo da minha vida. Então eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, por exemplo, e eu vou ser aquela aluna que vai ajudar todo mundo, mesmo os folgados. Eu vou ajudar todo mundo. Ou lá no trabalho, eu sou aquela pessoa que pega o trabalho de todo mundo enquanto o pessoal vai para o happy hour. Eu faço. Eu faço porque eu gosto de servir. Será que você gosta de servir ou você está dentro de um padrão que está, na verdade, te aprisionando dentro de uma vida de sofrimento porque você não consegue se priorizar? Porque você não tem tempo para si. Entenda que você só vai mudar a sua vida quando você se colocar em primeiro lugar. Ô gata, mas são os meus filhos. Essa é clássica, esse é um pensamento clássico. São os meus filhos. Faço tudo por eles. Lindo discurso, mas eu diria que você talvez esteja cometendo um equívoco. Sabe por quê? Porque se você não estiver forte, se você não estiver feliz, você está mais prejudicando os seus filhos do que ajudando. Porque os seus filhos estão observando tudo o que você está vivendo. As suas ações, as suas atitudes. E quando ele percebe que você está infeliz, vivendo uma vida de infelicidade, ele aprende que a vida é assim mesmo. E começa a pensar se assim não foi a sua vida.
se você não aprendeu através dos exemplos da sua mãe, do seu pai, de que a vida era esse sofrimento mesmo que você está vivendo hoje. Se você não está replicando esse sofrimento como algo normal, não é normal. Para de achar que essa vida que você está levando é normal. Para de achar que você é essa realidade que você está vivendo. Não, você não é essa realidade. Você não é essa realidade. Você pode mudar essa realidade, desde que você decida por isso. Desde que você comece o quê? A se preparar. Coragem é ação com preparação. Coragem não é algo divino, mágico, que vai surgir do nada e você vai mudar a sua vida. Não. Coragem é ação com preparação. Você se prepara e você age. E se priorizar é um passo fundamental para isso. É um passo essencial para você realmente encontrar a felicidade. Você não merece a vida que você está levando. Você não merece continuar nesse sofrimento. Escreve aqui, chega de sofrimento. Chega de sofrer. Chega de aceitar uma vida desorganizada, uma vida onde você só se frustra, uma vida onde você não consegue realizar os seus sonhos. Chega de sofrer. Você acha que isso vai durar quanto tempo? Você acha que você vai ter vitalidade para viver essa vida até quando? Você acha que você vai resistir? Para de bancar a heroína, o herói. Para. E principalmente bancar para os outros. Ser heroína para os outros. Ser o herói para os outros. Para pessoas que às vezes nem trazem mais significado para você. Seja o herói, a heroína dos seus filhos. Os seus filhos, assim como as minhas filhas, isso que eu vou te falar é algo que molda a minha vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Que é, os seus filhos, assim como as minhas filhas, não merecem ter mães e pais doentes agora. E eles não precisam de mães e pais curados daqui a 30 anos. Eles precisam de mães e pais curados agora. Porque essa é a hora que eles mais precisam de você, de mim. Eles precisam que você esteja bem para orientá-los, para ser um suporte emocional para eles. Sabe por quê? Porque senão eles vão buscar isso fora da sua casa. E aí eu não preciso nem dizer o que pode acontecer, né? Você sabe muito bem. Eles vão buscar isso fora da sua casa. Esse suporte emocional. Você confia no mundo que temos aí? Se você confia, tá tudo bem. Eu não confio 100%. Confesso que eu já fui mais pessimista, mas ainda assim eu quero ser um suporte para as minhas filhas, um suporte emocional confiável, sem as minhas feridas emocionais. Por isso que você precisa o quê? Buscar essa cura. Por isso escreva aqui, coragem é felicidade. Coragem é felicidade. A ação com preparação é felicidade. Isso é coragem. E a coragem, ela só é conquistada no desconforto. Você precisa passar pelo desconforto. Você precisa entender que o desconforto fará parte. Você não vai se colocar como prioridade, em primeiro lugar, de uma maneira confortável. Você vai, por isso que a blindagem emocional é tão essencial nesse processo. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Então está na hora de você começar a desafiar esse desconforto, agindo. E aí eu vou pedir para você, printa essa tela e posta aí no seu Instagram, Coragem é Felicidade, para você praticar o desconforto. Porque eu sei que talvez não seja confortável para você postar isso. Nossa, o que as pessoas vão dizer? Estou assistindo uma live de autoajuda. Estou assistindo uma live com esses gurus. Eu estou longe de ser um guru. Mas tem muita gente que se coloca nesse papel. Eu não me coloco nesse papel. Mas
Desafie o seu desconforto. É a ação que gera transformação. É a ação que gera transformação. Então printa essa tela, posta coragem e felicidade, porque é uma mensagem que você coloca todos os dias aqui na sua mente. Coragem e felicidade, coragem e felicidade. E para você alcançar isso, você vai precisar ter blindagem emocional. É inevitável. Não dá para você mudar a sua vida sem dominar os seus medos, sem dominar os seus pensamentos e sem dominar as suas emoções. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E amanhã, em mais um Mentalidade Yogata, a gente vai falar, deixa eu pegar minha cola ali, ó, como encontrar significado no trabalho. Como encontrar significado no trabalho. É sobre isso que a gente vai falar amanhã em mais um Mentalidade Yogata, às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Então eu te espero amanhã. Posta coragem e felicidade, desafia esse desconforto, porque é desafiando o desconforto que você vai mudar a sua vida e você vai se colocar como prioridade. Tá bom? Grande abraço!